As gimnospermas, então, são o nosso terceiro grupo de plantas, tá? São plantas que, obviamente, vão adquirir tamanhos maiores, tá? A gente tem esses 3 exemplos aqui. Provavelmente vocês já viram, né? Um pinheiro, né? O pinheiro do Paraná, que a gente tem as araucárias e tal. As cicas, que são esse grupo aqui. E as ginkgo, né? Da ginkgo biloba, sabe? Daquele remedinho, não sei exatamente para que serve, mas é uma gimnosperma, tá? Então, só pra gente entender um pouquinho onde elas estão dentro desse processo evolutivo. As briófitas não têm vaso condutor, são células de geração mais duradoura, e células da geração mais duradoura são haploides, né, que é o nosso gametófito. As pteridófitas, samambaias, né, tem ductos para condução de nutrientes, ou seja, tem vaso condutor, além de caule e folhas maiores. Nesse caso aqui, surgem os vasos condutores de seda. Esses 3 grupos aqui são plantas vasculares. Bom, gimnospermas são as araucárias, plantas sem flor, com pólen e semente, e surgem então as sementes nesse grupo aqui. São plantas que a gente chama de espermatófitas, e por último vão ser as fanerógamas, que são grupos de plantas com flores, que é o caso das angiospermas. Tudo bem? Qual é a novidade evolutiva mais importante da gimnosperma? Surgimento da semente, tá? Ela proporciona a proteção do embrião. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento desse grupo, tá? São espermatófitas, tá? Não ficam... As sementes, elas têm sementes, né? Por isso chamam espermatófitas, mas não tem a proteção de um fruto. E aí, na verdade, essa estrutura aqui é o desenvolvimento daquele cone, né? Que a gente utiliza normalmente para enfeitar a árvore de Natal, né? Aquela estrutura em formato de cone que a gente usa para enfeitar a árvore de Natal, tá? Que é o estróbilo feminino das gimnospermas. Bom, são fanerógamas, né? Plantas que têm estrutura reprodutora visível. E a estrutura reprodutora recebe o nome de estróbilo ou cone, que é isso aqui. Só que, obviamente, que é a pinha, que agora que eu lembro o nome, é a tal da pinha, né? Que é isso aqui tá na fase inicial, né? Depois, quando ela amadurece e seca, fica daquela forma quando a gente pendura nas árvores. Bom, os estróbilos, né? Então, são sexos separados. Estróbilo macho é o que a gente chama de microestróbilo, e o estróbilo fêmea é o megaestróbilo, que é onde vai ocorrer a fecundação propriamente dita desse grupo, né, de plantas. São vasculares, elas têm o xilema bem lignificado, tá? Ou seja, ele é bem rígido, né? Para dar também altura para a planta. Carrega água e sais minerais, tá? E o floema carrega água e produto da fotossíntese, tudo bem? Eu não sei se vocês se lembram, vocês devem ter estudado ano passado quando estudou angiosperma, que aqui o floema ele é transportado na parte de fora do caule e o xilema na parte de dentro. E quando você tira um filete inteiro, que é o que a gente chama de anel de Malpighi, não há o transporte descendente de floema, né? Ou seja, não há transporte de glicose, eu mato a parte de baixo da planta. Consequentemente, eu acabo matando a planta inteira, tá? Mas a gente fala sobre isso na live também, se vocês quiserem. Bom, as angiospermas são um grupo mais bonitinho que a gente tem aí, porque elas têm flores, frutos e obviamente as sementes, que é o que vai gerar o processo reprodutivo, tá? Então, aqui novamente, as novidades evolutivas, a presença da flor e do fruto, tá? Qual que é a vantagem? Elas proporcionou a polinização por agentes polinizadores e a dispersão de sementes, tá? Isso é muito legal, acho que é a parte mais interessante que a gente vê, porque, assim, coevoluiu as duas coisas, eles evoluíram juntos, tá? Tanto a abelha, ela usa, né, o néctar da planta para se alimentar, quanto ela se suja de pólen e leva de uma planta para outra, favorecendo a polinização, tá? E as plantas, algumas flores, elas adquirem pétalas diferentes para funcionar como guia de néctar para essas abelhas, ou seja, elas sabem que ali tem néctar, então eu acho isso muito interessante. A dispersão das sementes também, tá? Então, os pássaros, os morcegos e tal, eles comem o fruto, engolem a semente, e aí quando eles defecam em outro lugar, eles conseguem levar a semente para outro lugar e acabar que essa planta, né, se dispersa por outros ambientes e se reproduz, tá? A angiosperma ela vai ter divisão em 2 grupos, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas são plantas de crescimento primário, tá? Ela cresce somente em altura
e, né, longitudinal. E as dicotiledôneas, eudicotiledôneas, né, são de crescimento secundário, tá? Então, em espessura. A gente vai ter algumas outras características que você batendo o olho, você consegue saber se é mono ou se é eudico, tá? Por exemplo, a folha. No caso da folha da mono, as nervuras são todas paralelas, tá? Da dico eu tenho uma nervura principal e várias outras adjacentes, como tá mostrando na figura aqui. Crescimento secundário ou primário você não consegue ver, mas as eudicotiledôneas têm crescimento secundário e as monocotiledôneas só têm crescimento primário. A raiz nas monocotiledôneas, todas elas saem do mesmo ponto, tipo raiz de cebola, cebolinha e tal. E nas eudicotiledôneas eu tenho uma raiz principal comprida e outras raízes adjacentes. Os vasos condutores ficam todos dispersos, tá? No caso das monocotiledôneas, e mais organizados no caso das eudicotiledôneas. E no caso das flores, tá? Eu tenho flores trímeras com múltiplos de 3. Então, por exemplo, 3 ou 6 ou 9 é mais difícil, mas 3 ou 6. E no caso das flores da eudicotiledônea, são flores pentâmeras, tá? Com múltiplos de 5, tá? Então, 5, 10, enfim, né? Mas é mais difícil. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. E peço, então, que vocês façam a atividade de 1 a 4 da página 81 e as discursivas dos grandes grupos vegetais da página 106, exercício 1 e 2. Esses exercícios aqui, discursivos, são importantes por causa dos vestibulares, né? São dos vestibulares de São Paulo. E aí vocês deixam as dúvidas, então, no fórum de dúvidas e em comentários. Bom, a partir de agora, bons estudos e nos vemos na live.